Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Uma semana passou tão rápido, né? E eu lembro que na semana passada nós deixamos com você uma atividade do seu livro. Aí na página 67, se você estiver acompanhando com a gente com o seu livro didático ou aí na sua tela, a partir aí da imagem que a tia projetou para você. A atividade que ficou pendente, na verdade, é uma produção que eu deixei com vocês de poema narrativo. Eu lembro que no vídeo passado nós comentamos como você deveria fazer um pouquinho, de forma bem breve. Como eu ainda não tive acesso às produções de vocês, aqui em poucos minutos nós tentaremos conversar com você como você deveria ter produzido esse texto. Bom, como eu já disse anteriormente, a proposta pedia que você produzisse um poema narrativo, ou seja, um poema, uma estrutura em estrofes, versos. Professora, mas a quantidade de versos, eu teria que seguir aí uma quantidade de versos? Não, o próprio comando da questão, na página 67, deixa você livre para construir uma estrofe com quantos versos você quiser. Eu até deixaria um conselho para você, de repente, ali em torno de 5 versos, pode ser, né? Ah, professora, mas eu fiz de 6, tudo bem. Contanto que você não coloque assim, uma quantidade exagerada de versos, porque senão seu texto vai ficar muito longo, né? Então, aconselho você aí entre 7, 6 versos no máximo, mas não é uma obrigatoriedade, pois o comando da questão não diz para você quantos versos, mas por uma questão de equilíbrio, eu diria a vocês que colocassem aí em torno de 5, no máximo 7 versos. Tudo bem, gente? Só lembrando que para ser um poema narrativo, você teria que obedecer essa estrutura, né, de estrofes e versos. Professora, eu teria que colocar a mesma quantidade de versos nas estrofes, em quantas estrofes eu for usar? Na verdade, também não. O comando não te obriga a seguir uma quantidade de versos em cada estrofe, uma quantidade igual de versos, né? Você poderia ter optado, por exemplo, em fazer a primeira estrofe com 7 versos, a outra com 5 versos, a outra voltava para os 7 versos. Poderia ter optado em fazer assim, ou poderia ter optado em fazer padrão. 7, 7, 7, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Isso é você que teria que ter definido também, do jeito como você se sentisse à vontade para produzir. Professora, era obrigatório ter rima? Eu gostaria que tivesse rima, tudo bem? Tanto é que no comando da questão, você também vai observar que a proposta pede que você coloque rima, tudo bem? Então, para ser poema narrativo, tem que estar em estrofes, distribuídas em versos e com a presença de rima, né? Fazendo uso daquelas brincadeiras de sons, de palavras, né? Observe sempre a última palavra que termina o verso para rimá-las. Panela, janela, Rafaela, não sei, né? Olha só o finalzinho das palavras. Então, você sempre vai observar a última palavra de cada verso, para você poder aí fazer uma rima, né? Ou 2 rimas, 2 pares de rimas, 3 pares de rimas, não sei. Isso você também ia decidir. Eu, particularmente, gostaria que em cada estrofe você tivesse ali pelo menos 2 pares de rimas, ou seja, uma primeira dupla de palavras que rimasse e uma segunda dupla de palavras que rimasse, né? Se o seu verso aí, aliás, se a sua estrofe tiver 4 versos, tá bom, gente? Mas era obrigatório você rimar pelo menos uma vez, uma dupla de rimas em cada estrofe, tá bom?
E claro, para ser poema narrativo, além dessas características que a tia acabou de falar, você teria que ter seguido uma lógica de narrativa. Uma primeira estrofe para o início, a apresentação da história, tá bom? 3 estrofes ou 2 estrofes relatando o que aconteceu com o nosso personagem e uma última estrofe contando como terminou essa história. Para ser poema narrativo, lembra lá, esse poema ele precisa contar uma história. E história de quem? O comando da questão pede que você escreva uma história sobre um personagem aqui da nossa região norte que sofreu algum tipo de preconceito, algum tipo de grosseria em um outro local por ser nortista, tá bom? Então, você ia criar uma situação, um problema, né, um cenário em que esse personagem sofresse algum tipo de grosseria, preconceito, enfim, fosse excluído pelo fato de ser nortista. Você teria que começar na primeira estrofe, contar o desenrolar, né, nas próximas estrofes, que seria o desenvolvimento, e uma estrofe de conclusão. Como você faria em parágrafos, né? Ao invés de parágrafos, utilizar as estrofes. Tá bom, gente? Então, basicamente, você teria que ter seguido aí o comando da questão, obviamente, e a estrutura de poema narrativo.